Dr. Djalma Pinto e de um juiz tão experiente que é o Dr. Castelo Camussa, e dizer também que o Dr. Djalma dispensa qualquer apresentação, muito embora saibamos que procurador da Fazenda Nacional, advogado, militante na área eleitoral. Eu o conheço há bem mais de 20 anos, posso nem dizer isso, né, que eu acho que a gente não tem essa idade toda, né, de 20 anos, né? Mas eu conheço há mais de 20 anos, já militando na área eleitoral. Tive a oportunidade de ser seu cliente há muito tempo atrás, eu acredito que já outros 20 anos atrás também, né? Acredito que talvez isso, né? Faça esse tempo, e fui muito bem defendido, né? Então, quero, já pelo adiantado da hora, passar a palavra para o Dr. Djalma Pinto, para que possamos ser brindados aqui com as suas palavras, que são sempre produtivas e nos trazem bastante ensinamento. Com a palavra, Dr. Djalma Pinto. Placido Marconi, Dr. Carlos Castelo Camussa, professor Luciano, em nome de quem quero saudar todos os professores do Estado do Ceará, Dr. Ricardo, eminente procurador, em nome de quem saúdo os integrantes do Ministério Público, Dr. Berto, na pessoa de quem saúdo os dedicados servidores da Justiça Eleitoral do Ceará. Colegas advogados, minhas senhoras e meus senhores, é um motivo de imensa satisfação estar nessa manhã aqui no Estado do Ceará, por uma razão muito simples, para debater esse tema sobre a lei do ficha limpa. Em 1994, eu escrevi um livro, Direito Eleitoral, Temas Polêmicos, pela editora Forense, e lá eu apontava que a vida pregressa como requisito de elegibilidade precisava ser consolidada, essa doutrina no Brasil. Estive no Rio de Janeiro, numa aula com o professor Márcio, de Direito Constitucional. Quando cheguei na sala, ele estava citando exatamente o texto do meu trabalho, que dizia que um dos requisitos da elegibilidade era a vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular. E eu invocava naquela ocasião um caso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O presidente eleito nomeou um cidadão para tomar conta da licitação e o cidadão era indiciado por estelionato. Os juízes da corte se rebelaram contra aquele presidente e editaram uma norma regimental dizendo que a nomeação não caberia mais ao presidente, caberia ao colegiado. Houve uma rebelião, o presidente do TSE foi para lá, e naquele episódio eu demonstrava que quando o interesse toca de perto a imagem da justiça, aí sim a vida pregressa já estava sendo efetivamente avaliada como requisito para a investidura na representação popular. Fiz o livro Elegibilidade do Direito Brasileiro, demonstrando que era juridicamente consagrado na Constituição a prevalência do princípio da exigência da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular, que era um princípio, e como tal devia haver a ponderação de valores, haver a compatibilização com o princípio da presunção de inocência, que prevalecia como se fosse uma regra jurídica. A regra jurídica é diferente do princípio. A regra jurídica não admite modulação, não admite ponderação. Ela é, como dizem os doutrinadores, aplicada sob a ótica do tudo ou nada, ou sob a ótica da subsunção. Subsunção, premissa maior. Todo cidadão é inocente enquanto não existir contra ele decisão penal condenatória transitada em julgado. Francisco das Tais praticou 5 estupros, matou 3 pessoas, mas não tem contra si decisão penal condenatória transitada em julgado. Conclusão: aplicando-se o princípio da presunção de inocência como regra jurídica, pode ser candidato a vereador, a presidente da República. Essa aberração foi consagrada na Suprema Corte quando julgou a DPF 44 e fez prevalecer essa presunção de inocência nessa dimensão que acarretava consequências profundamente danosas para a própria democracia brasileira, na medida em que
representantes eleitos pelo povo, que não tinham, que veio se chamar depois de ficha limpa, podiam ser investidos sem compromisso algum com a causa coletiva. Como reação a essa manifestação do Supremo Tribunal Federal, na DPF 144, a sociedade brasileira se mobilizou e elaborou um projeto de lei de iniciativa popular que previa a inelegibilidade para quem tivesse contra si denúncia recebida por órgão judicial colegiado. Entretanto, essa manifestação espontânea do povo na defesa intransigente do patrimônio público não prevaleceu no parlamento brasileiro. O Senado e a Câmara modificaram o projeto original e elaboraram então a Lei Complementar número 135 de 2010, que prevê a inelegibilidade para as pessoas condenadas por decisão transitada em julgado ou por decisão de órgão judicial colegiado. Houve uma grande evolução. Não precisamos mais que a pessoa seja condenada em decisão penal transitada em julgado para ser declarada inelegível. Basta a condenação por órgão judicial colegiado. Mas, digo para a sociedade brasileira com muita ênfase, é pouco. O Brasil, diante do quadro deplorável de distorções vivenciadas na República, precisa restabelecer a exigência exposta pela população no seu projeto de iniciativa popular, no texto original, para considerar inelegível aqueles que têm contra si denúncia recebida por órgão judicial colegiado. Por quê? Porque exercer a representação popular é uma tarefa que pressupõe dignidade, que pressupõe decência, que pressupõe decoro. Cada pessoa tem o livre-arbítrio de agir, de proceder como lhe convém. Se cometeu crimes, não pode ter o requisito da vida pregressa, estando esse crime devidamente comprovado, para exercer a representação popular. E o Brasil está passando, vivenciando, observando uma situação de certa forma dolorosa para a democracia. Muitos parlamentares estão, em linguagem acessível ao povo, extorquindo a presidente da República, não em defesa de interesses da coletividade, mas em defesa de interesses pessoais, nomeações de pessoas indicadas de correligionários para cargos, para fazer o melhor pela República, não, para extrair proveito pessoal, inclusive para fim de financiamento da campanha. A mídia brasileira noticia com muita ênfase. Nós precisamos então evoluir. Quem comete ilícito, e muitos que estão extorquindo a presidente, têm no Supremo Tribunal Federal processos recebidos pela Suprema Corte. Como não prevaleceu o entendimento original da população para considerá-los já inelegíveis, eles estão usando a prerrogativa que receberam da população para praticar verdadeiro desvio de finalidade e verdadeiro decoro, falta de decoro parlamentar. Por isso é que nós precisamos implementar, vai ser o segundo grande desafio para a sociedade brasileira, restabelecer aquilo que foi colocado no projeto original, que a inelegibilidade deve ficar tipificada com recebimento pelo órgão judicial colegiado de denúncia que tipifique um dos crimes que estão elencados na Lei Complementar 64/90, com a redação da Lei 135, que será objeto de palestra específica sobre os crimes que estão ali enumerados, que geram essa inelegibilidade. No caso do crime eleitoral, não é qualquer crime eleitoral que gera essa inelegibilidade, mas apenas aqueles crimes eleitorais que a lei estabelece como sanção a pena de reclusão. Então existe até um caso muito interessante: o cidadão fez pesquisa fraudulenta no período eleitoral, foi condenado à pena de multa. Então se questionava se estará esse cidadão inelegível. Na minha avaliação, estará sim. Por quê? Comprometeu a normalidade do processo eleitoral. Pesquisa fraudulenta é um crime da maior gravidade, porque busca ludibriar o eleitor,
comprometer a normalidade, a serenidade, a tranquilidade do processo eleitoral, que deve fluir de maneira muito transparente para que o eleitor possa soberanamente escolher aquele que deve ser o seu representante. Ora, o cidadão foi condenado apenas a pena de multa. Entretanto, a lei não diz que é em função da condenação, diz que são inelegíveis aqueles que cometerem crimes eleitorais, para os quais a lei haja fixado pena de supressão da liberdade. Então, se no caso do crime de pesquisa fraudulenta há uma previsão de detenção, a configuração, a comprovação da prática desse crime por si só já enseja a inelegibilidade por 8 anos a partir da condenação. Por outro lado, essa lei complementar 135, ela acrescentou como requisito para a elegibilidade a vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular. Então nós temos agora, lá no artigo 14, parágrafo 3º, requisitos de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral, o pleno exercício dos direitos políticos, a filiação partidária, o domicílio eleitoral, a idade, 35 anos para presidente e senador, 30 anos para governador, 21 para deputado, 18 para prefeito, e a vida pregressa, que está agora consagrada e dada efetividade, porque desde 1994, após o escândalo do governo Collor de Mello, o Parlamento brasileiro editou a emenda constitucional número 4, e nessa emenda constitucional número 4, doutor Cid, já estava ali consagrada a exigência da vida pregressa. Para quê? Para garantir, olha o texto lá, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade durante o exercício do mandato. Para essa proteção, a Constituição mandou considerar a vida pregressa do candidato. Então esse texto ficou sem nenhuma efetividade durante longo tempo, de 1994 até 2010, significando dizer que o Constituinte teve realmente a preocupação há muito tempo com essa dignidade, com essa decência exigida para o exercício do mandato. O nosso problema, nós temos que reconhecer, o problema do Brasil não é jurídico. O Brasil tem uma das constituições mais perfeitas do planeta, dizem os constitucionalistas brasileiros e mais autorizados do mundo, pelo mundo afora. O nosso problema não é de lei, de legislação. Existe até uma verdadeira compulsão no sentido de se produzir leis em profusão na nossa República. O nosso problema é no artigo 205 da Constituição da República, que diz o seguinte: a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Com que finalidade? Com a finalidade de preparar o indivíduo para a cidadania e prepará-lo, qualificá-lo também na sua profissão para exercer o seu trabalho com dignidade. O nosso problema é que nós estamos sempre preparando o homem, qualificando o homem para ser um grande profissional, mas a nossa sociedade tem falhado, a nossa escola do 1º grau, do 2º grau e da universidade tem falhado na preparação do homem para a cidadania. E a preparação do homem para a cidadania significa torná-lo apto para conviver nas cívitas, para conviver com o Estado. E para ele conviver no Estado, porque o homem é um animal político, como já dizia Aristóteles com muita ênfase, o homem não pode viver sozinho. O homem sozinho sequer fala. Tudo que se tirar do homem, que tem a ver com a parte social, como diz Emile Durkheim, o homem reduzir-se-á a um animal. Então, o primeiro requisito de preparo do homem para a cidadania está em fazê-lo compreender que o interesse público não pode ser preterido em favor do seu interesse pessoal. Que quando alguém é investido na função pública, só tem uma atribuição: fazer o melhor, servir a coletividade. E quem não procede dessa maneira, James Madison lá nos Estados Unidos, em 1776, já estava dizendo com muita ênfase
quem atua no exercício da função em detrimento do interesse público só tem um caminho a seguir: ser destituído da função. Infelizmente, nós não passamos essa compreensão sobre a finalidade. Quais são as finalidades do Estado? Realizar o bem comum, produzir as leis e dirimir os conflitos entre os integrantes da sociedade. Produzir as leis pressupõe a indicação. Nós exercemos a democracia indireta.